Olá, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas sobre flechas em vigas. Nós vamos ver agora a equação diferencial da elástica e flechas em vigas carregadas com carga distribuída numa viga biapoiada. Como a gente já vem falando reiteradas vezes, uma viga indeformada, portanto, ela não tem carregamento. Para suportar carregamento, ela tem que se deformar. Então, quando ela recebe um carregamento, ela se deforma e essa curvatura que a gente está vendo aqui é sinal de flexão, portanto, é sinal de momento fletor. E quando ela se deforma, ela sofre rotações, além de deslocamentos verticais. Para a deformação vertical, ela é predominantemente do momento fletor, ela se denomina de flecha, que é esse deslocamento. Também existe flecha devido ao cortante, mas ele é cerca de 10% apenas do valor total. E pela dimensão desses deslocamentos, é uma ordem de grandeza muito pequena, é geralmente nas vigas usuais, ou seja, 98% das vigas, é desprezado. Quando a viga é muito alta, que já sai da teoria de vigas, aí o cortante é importante. Mas nas vigas usuais, ele é desprezado. E aqui ó, a questão que a gente sempre bate, que pode não ser aparente a deformação, mas sempre existe. Ela pode ser medida com aparelhos mais sensíveis. Portanto, estrutura que não deforma, não trabalha. Isso é fundamental entender para entender estruturas. Está aqui um pequeno ensaio. A gente vê uma viga que está presa em dois pontos muito próximos, que ao final ele se caracteriza por um engaste. Dois pontos muito próximos, vai ter um binário aqui. Aqui tem um aparelho para medir a deformação. E aqui tem um sensor que se denomina de strain gauge. Ele mede deformação específica na fibra superior, no caso aqui que eles estão interessados. Então, quando ele soltar o peso, a viga vai fletir, essa resistência desse sensor vai dilatar e com isso eles conseguem medir a tensão que está aqui. Aqui vocês podem ver ela bem deformada com o peso agindo e estão preparados para medir. Então, todas as estruturas para suportar carga deformam. Vamos ver como que a gente pode modelar esse problema. Vamos denominar de ρ, letra grega minúscula, o raio de curvatura que essas vigas podem sofrer. A gente denomina de curvatura ao inverso do raio de curvatura, que é essa letra minúscula kappa. Tá certo? Isso aí a gente pode... Uma reta, por exemplo, a curvatura é nula. E à medida que eu vou tendo curvatura, a curvatura é pequena, mas o raio é muito grande, percebam. Aqui a curvatura é bem maior e o raio é menor. Então são inversamente proporcionais. A gente pode demonstrar, mas a gente vai fazer isso aqui mais qualitativamente, a relação entre a curvatura e essa expressão aqui. Tá? Então, ela é fundamental para entender onde a gente vai chegar. Aqui eu tenho uma viga, aqui tem um eixo X, e eu tenho um material de molacidade E inércia Jx. Portanto, eu vou flexionar em torno de X. Ok? Primeira pergunta é a seguinte: é mais fácil flexionar em torno de X ou de Y? Ou de outra maneira, é mais fácil flexionar com a peça deitada ou em pé? Hein? Então tá aqui. Ela flexionada
com esse par de momentos. E a primeira verificação é a seguinte: quanto maior o momento, maior a curvatura. Ok? Menor vai ser o raio, inversamente, né? Então, existe uma relação direta de proporcionalidade entre o momento fletor e a curvatura. Isso é fácil de a gente perceber empiricamente. Outra questão é essa do momento de inércia. É óbvio que é mais fácil de flexionar assim do que ela se estivesse em pé. Então, quanto maior o momento de inércia, menor a curvatura. Vai ser mais difícil de curvar a peça. Então, elas têm uma relação inversamente proporcional. Aqui a gente vai apresentar uma relação para a gente entender com o módulo de elasticidade, que está representado de forma qualitativa também, né? O aço, com uma elasticidade muito alta, o concreto, menor, e a madeira, menor ainda. Vale dizer que o aço aqui está fora de escala, né? É só para a gente entender. Então, para o mesmo nível de momento, eu tenho que o aço deforma muito menos do que o concreto e do que a madeira. Lembrando da relação tensão-deformação da lei de Hooke, né? Então, veja que quanto maior o molo de elasticidade, mais difícil vai ser de eu provocar deformação, portanto, de fazer curvatura. Então, existe uma relação inversa entre o módulo de elasticidade e a curvatura. Certo? Então, essa expressão aqui é fundamental. Ela permite a gente caracterizar os parâmetros que a gente conhece de momento e do material e da seção transversal com a curvatura da peça. Essa figura permite a gente perceber o seguinte. Primeiro, a curvatura é o inverso do raio de curvatura. Eu posso também fazer de outra maneira. Olha, isso é uma expressão que a gente vê lá de trás, né? Ângulo vezes o raio é igual ao deslocamento do arco, comprimento do arco. Mas aqui é muito pequena a deformação. Aqui, obviamente, está exagerada para a gente visualizar. Mas sempre que as estruturas se deformam, a gente está no âmbito das pequenas deformações. Ok? Então, esse arco se confunde com o deslocamento horizontal. A diferença é mínima, ou praticamente inexistente. Então, eu tenho que raio vezes o ângulo é igual a dx, portanto, 1 sobre o raio de curvatura é a variação de dθ por dx. A gente sabe também que a tangente é dy dx, a primeira derivada. Então, quando eu substituo isso aqui, eu tenho que a curvatura é a segunda derivada de 2y dx2. Isso é algo que a gente podia simplesmente dar como dado do cálculo. Mas essa expressão, olhando com um pouco de cuidado, vocês vão perceber que é possível perceber que a curvatura, ou o inverso do raio de curvatura, é a segunda derivada, algo que a gente já tinha falado há algum tempo. Então, a gente tem isso, do cálculo diferencial, a curvatura é a segunda derivada de y em relação a x, que a gente mostrou a partir dali. Igualando com a outra expressão, a gente tem essa equação dita diferencial. Equação diferencial da elástica. Elástica é essa curva, né, que obviamente chama elástica, porque quando você se está no regime elástico, se você deforma, tira a deformação, ela volta. Então veja que é uma equação com derivadas e que permite entender o comportamento da viga. Essa equação é muito importante, levou muito tempo para ser desenvolvida nesse formato. Como é que resolve isso? Então, normalmente, a gente resolve esse tipo, já que a gente pode imaginar que isso aqui tudo é um número,
Na verdade, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e isso aqui varia com x. Tá certo? Então, eu posso resolver usando lá aquele teorema fundamental do cálculo. Se eu integrar dos dois lados, eu começo a resolver por integração. Né? Então, eu multipliquei os dois lados por dx. Aqui eu separei o d2y dx2 por d dx de dy dx. E ao integrar o lado de cá, perdão, ao integrar o lado de cá, integral da derivada da função. Eu vou obter dy dx, que é a rotação. E do lado de cá, quando eu integrar, eu vou ter que ter uma constante, já que eu não coloquei limites aqui de integração. Ok? Essas constantes vão depender do tipo de problema. Se a viga é biapoiada, se é engastada, etc. Tá? Então, como eu falei, dy dx é a tangente de θ, que para pequenas deformações é θ. Você pode fazer esse teste. Coloca um ângulo em radianos muito pequeno, a tangente dele é igual ao próprio ângulo. Tá bom? Então eu tenho que o ângulo, que é aproximadamente a tangente, é dado por essa integral aqui. Ok? Onde C1 é uma constante. Então, e esse ângulo, então, é esse ângulo θ da viga deformada que eu vou achar em todos os pontos da viga. Tá certo? Obtido a partir de valores iniciais conhecidos. Por exemplo, aqui eu não sei quanto que vale a rotação. Veja que ela é maior aqui, a inclinação aqui. Mas quando chega no meio da viga, por simetria, por uma viga um carregamento distribuído, notem que a tangente aqui é horizontal, né? Ó, essa seção não se deforma. Então, o θ aqui é zero. Então, a partir desse conhecimento específico das condições da estrutura, você consegue definir qual é o valor dessas constantes. E o deslocamento vertical? A gente faz integrando novamente. Então, veja, ao integrar S lado de cá, eu vou obter Y. E ao integrar lado de cá, eu vou ter mais uma constante. Tá certo? Então, é assim que se faz, por integração. Esse não é um tópico simples, requer um conhecimento matemático, mas com um pouquinho de estudo, voltar lá nas integrações, e vocês vão entender como é que resolve essa expressão. Isso ainda é fundamental para entender o que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer a coisa mais prática, obviamente, mas é fundamental para ter assim a experiência de um conhecimento profundo em estruturas, eu saber como é que se chega a ele. Tá? Então, por exemplo, essa outra constante é mais fácil ainda de perceber. Quando o deslocamento é zero? Aqui e aqui. Portanto, quando x é igual a zero, eu tenho que o deslocamento é zero. Então, eu acho a segunda constante. O que eu vou mostrar agora é algo que a gente poderia pular. Tá certo? Tem gente que prefere saber a fórmula e pronto, decorar a fórmula então. Pronto. Mas eu vou dar essa oportunidade aos mais curiosos, que sempre existem. Então, por exemplo, que é o caso que a gente está tentando aqui. Uma viga com carga distribuída, vão L. A gente já sabe que o momento máximo é QL2 sobre 8. E a gente já viu como que determina essa equação, que é uma parábola. Está aqui, ó. Menos QX2 sobre 2 mais QL sobre 2x. Tá certo? Como nós vimos agora há pouco, o momento entra na expressão da equação da elástica, e ao integrar duas vezes, eu tenho y. Portanto, se aqui é x2, quando eu integrar duas vezes, vai aumentar duas vezes o grau. Portanto, x à quarta. O polinômio que define a elástica é esse aqui. Tá bom? Então, se eu plotar isso aqui, eu vou ter uma viga
o equivalente a isso aqui. Não tem tanto interesse prático. O interesse prático maior é a flecha máxima, tá? Então tá aqui a integral de polinômio, né? Que é o que a gente vai usar daqui a pouco. Então, esses dois próximos slides tem que ser visto com cautela para não achar que chegamos a uma barreira intransponível. Se quiser, pula e vê o final, que é a flecha no meio do vão, ok? Então, eu substituí o momento por essa expressão aqui, ó, tá vendo? Que é a parábola. Esse momento aqui. Isso aqui é constante, para facilitar nosso problema. Poderia ser variável? Poderia. Então, imagina que teria que integrar com a inércia variável. Usualmente, a inércia é constante, né? Mas poderia também. O molacidade é constante, porque é um material só. Né? Então, ao integrar uma vez, tá aqui, ó, usando a expressão lá do polinômio, eu vou ter, ó, x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Então, 2 vezes 3. QL sobre 2 vezes x. Integrando x ao quadrado sobre 2. Então, aparece esse outro 2 aqui. Então, eu preciso agora determinar a constante. No meio da viga, a tangente é nula. Basta olhar lá. Né? A rotação é nula. E aí eu substituo e acho o valor da constante. Pronto. Então, agora eu tenho a expressão da rotação para todos os pontos. É um polinômio de grau 3. Fazendo a mesma coisa agora para o deslocamento, integrando esse polinômio de grau 3, eu vou chegar no polinômio de grau 4. Ok? Basta ver x3, x a 4 sobre 4, 2 vezes 3 vezes 4, x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, já tinha o 2 vezes 2 aqui. E aqui é uma constante, portanto aqui é x a 0, vira x a primeira sobre 1, mais C2. Nota que x é igual a 0, y é igual a 0. Então, portanto, se eu substituir aqui, eu vou concluir que a constante C2 vale 0. Ótimo. E eu chego finalmente à expressão de y. Tá bom? Então, veja, quando a gente falou em cálculo, a gente falamos dos nossos polinômios lá no início, que vocês estão vendo que com polinômio a gente resolve quase tudo em estruturas, tá certo? Para esse nível que a gente está. E foi possível a gente ver tópicos até bastante avançados em estruturas, ok? Então, com essa expressão aqui, eu tenho condição agora de determinar a flecha máxima, que é óbvio que por simetria fica no ponto L sobre 2. Ok? Então tá aqui. Ó. A flecha máxima é 5 sobre 384, que é L a quarta sobre EJ. Então essa expressão é o equivalente ao QL2 sobre 8 para esforço, né? Antes de mudar de slide, eu queria falar uma coisa. É possível, por assimilação com o problema da determinação de momento numa viga com carga distribuída, pensar o seguinte: se eu fizer a viga biapoiada não com carga distribuída, mas com carga parabólica, que é o momento, achar o cortante dessa carga parabólica, eu acho, uma equação de terceiro grau, que é a rotação. E se eu achar o momento devido a essa carga parabólica, eu acho a flecha. Isso é um método da viga conjugada, ok? Que é um método útil quando a gente tem que resolver, teoricamente, esses problemas, determinar essas fórmulas. Ok? A única fórmula que a gente vai deduzir é essa. As outras fórmulas a gente vai pegar dos manuais de resistência dos materiais. Em resumo, o que tem que levar desta aula
bastante tópicos teóricos, né? É isso só. Que a flecha máxima é 5 sobre 384, que L é 4 sobre EJ. Lembrando sempre que estrutura que não deforma não trabalha. Percebam que a flecha vai com o vão à quarta potência. Então, a única maneira de combater a flecha é o momento de inércia. Lembre-se que é a altura a terceira potência. Então, o que combate o vão aqui só pode ser a inércia. Então, quanto mais alta a viga, menor a flecha. Quanto maior o vão, maior a flecha com a quarta potência. Ok? Muito bem. Então, essa é a primeira parte, só para mostrar a equação da linha elástica. É uma parte mais teórica, mas importante também no entendimento das estruturas de aço em geral. Muito bem, até breve.